Você deve estar se perguntando por que alguns restaurantes dão tão certo e outros têm tanta dificuldade. Eu sou Vinícius Melo, sócio e fundador na Yoga, e nessa série, nesse episódio, eu vou trazer 4 elementos em comum entre restaurantes que dão certo, mas nessa série inteira eu sempre quero conversar com você sobre essas características em comum. Por que alguém consegue ter resultado? Por que alguém consegue superar a marca de R$100 mil de faturamento dentro de uma operação e outros têm mais dificuldade de tirar o negócio do zero, de conseguir ter fidelização de clientes? Então fique comigo se você quer saber quais são as 4 coisas que eu já percebi que tem em comum em todo restaurante de alta performance. A primeira coisa, com certeza, é a dinâmica de pagamentos integrados. Isso vale para delivery, isso vale para o presencial, isso vale para qualquer tipo de experiência de compra. Por que isso é tão importante, pessoal? Quando a gente fala de pagamentos integrados, a gente está falando de reduzir margem de erro. A gente está falando de não ter retrabalho para a conferência. Imagine um restaurante com alto volume, com alto fluxo, com 10, 15, 20, 30 garçons, 100, 150 mesas, ter que ter alguém para conferir se o comprovante do Pix é verdadeiro ou não, ter que ter uma tela com o banco do dono, o banco do gestor aberta, mostrando o saldo para ver se a transação já caiu ou não. Gente, esquece isso não funciona. Para ser um restaurante de alta performance, tem que ser possível capturar o pagamento e esse pagamento estar integrado. Então, eu tenho certeza que você já se deparou com uma situação de ter o QR Code do Pix do restaurante, né? Ah não, você escaneia aqui, esse é o QR Code da loja. Gente, esquece, isso não funciona. Isso não vai dar certo. Por quê? É margem para erro, é retrabalho, é conferência. E eu já vi dono de restaurante falando assim, não, aqui eu não tenho fraude não, porque sou eu que fico no caixa conferindo tudo. E eu te pergunto, vai ser isso até quando? Quando é que você vai realmente conseguir dedicar um tempo para pensar na estratégia do negócio, nos próximos passos, na segunda loja, na expansão do seu salão, na expansão do seu delivery, talvez cogitar operar uma logística própria, não sei, talvez está na hora de você dar um próximo passo, mas não, você está aqui quietinho, ocupando uma posição de algo que a tecnologia já pode fazer por você. Então, com toda certeza, poderia cravar. O que tem em comum em operações e restaurantes de alta performance é essa dinâmica de pagamentos integrados às comandas. Outro ponto que faz muita diferença, parece bobo, tá? Parece bobo, mas não é, e que sempre eu percebo, e aí nesse caso especificamente sobre operações presenciais, né? Operações de consumo no local, restaurante à la carte, ou restaurante que você chama o garçom, que você faz o pedido, ou então que você pega o seu celular, pede ali da mesa mesmo, é a dinâmica de categoria de impressão. Isso é muito interessante porque é uma funcionalidade que, de novo, parece bobo, parece simples, que você consegue configurar dentro do cadastro do sistema da Yoga, dentro do cadastro de produto. Então você determina aonde que aquele tipo de produto vai ser impresso. Então pensa comigo assim, a gente está numa churrascaria, um exemplo, ou a gente está eu vou dar um exemplo da churrascaria e depois eu vou dar um exemplo de um japonês, de um restaurante de comida oriental. Estou numa churrascaria, fui lá e pedi uma picanha completa, arroz, feijão, batata frita, tropeiro, salada, vem tudo, beleza. Concorda comigo que é bem provável que a batata frita, o arroz, o feijão tropeiro, eles vão ser preparados na cozinha, enquanto que o meu espeto de picanha, com aquela dedinho de gordura ao ponto, vai ser preparado na churrasqueira? Então, qual que é a dinâmica aqui? A gente percebeu que a categoria de impressão vai permitir que dentro de um mesmo pedido, itens sejam impressos em lugares diferentes a depender da produção. Isso vale para as bebidas também, por exemplo. Então, se eu pedir aqui uma porção de batata frita e uma Coca Zero ou um Guaraná Zero, por que isso vai ser impresso no mesmo lugar? As bebidas eu imprimo no bar, as comidas eu imprimo na cozinha. Vamos falar do exemplo da comida oriental? Mesma coisa. Fui lá, pedi um sashimi, pedi um temaki e pedi um hot Philadelphia. Opa, tem coisa que vai ser preparada pelo meu sushi man, que é cru, e tem coisa que precisa ir para uma área da cozinha que vai ser frita. Então, essa dinâmica de você ter os seus produtos separados e organizados por caso de uso, por forma de preparo, isso é uma coisa que eu sempre percebo em restaurantes de alta performance. Terceiro tópico que eu sempre vejo nos restaurantes de alta performance: ter campanhas, estímulos, incentivos de marketing que direcionem nós, eu e você, consumidores, a se comportar de determinada forma. Vou ser mais prático. Uma coisa que eu tenho percebido e que tem funcionado super bem é a dinâmica de desconto por forma de pagamento. O que isso significa? Às vezes, o restaurante ele quer aplicar um desconto de 10% em todo o cardápio.
Então, ó, eu vou ter um horário, sei lá, de 6 às 7 da noite, o meu delivery vai ter 10% de desconto em tudo. Pô, mas não dá para eu dar um desconto desse, que é um desconto muito agressivo, e ainda o consumidor vir me pagar no crédito, que eu tenho ali pelo menos mais 5% de taxa para receber no dia seguinte. Então, a dinâmica de desconto por forma de pagamento viabiliza, por exemplo, que você tenha uma campanha dessa, que você determine um horário de happy hour, que você determine um horário específico do seu delivery para você tirar aquele foco de movimento, sabe? Parece que todos os pedidos chegam entre 7h30 da noite e 9 horas da noite. Então, quando você cria uma promoção com 5 ou 10% de desconto para, por exemplo, de 6 às 7 ou de 5h30 às 6h30, estimulando que você já receba pedidos logo no começo da sua operação, você utiliza o desconto por forma de pagamento para viabilizar isso tudo. Então, você dá um incentivo para o cliente, uma alavanca de marketing, uma ferramenta de marketing condicionada a algo que seja interessante para você. Então, isso dá muito, muito certo. E olha, posso gravar mais sobre isso se vocês quiserem, mas a gente já percebe aqui casos de uso com, por exemplo, o Pix, que é a forma de pagamento que o restaurante ele tem mais economia, saindo de 10 a 15% do total de pedidos, indo para 30%, 40% do total de pedidos, porque o restaurante entendeu, ele teve um insight de que ele pode usar ferramentas de marketing e condicionar isso, ele pode usar ferramentas, ele pode estimular o consumidor a se comportar da forma que ele quer, que é, por exemplo, pagar um determinado produto, um determinado pedido através do Pix, e isso tudo se conectando com o melhor caso de uso possível para o restaurante, que é botar mais dinheiro no bolso. E vamos para o quarto e último ponto desse episódio, tá? Prometo que eu vou gravar mais para falar outras características, outros pontos em comum de restaurantes que vendem muito no delivery e no presencial. Mas para esse vídeo, o quarto e último tópico é o seguinte: controle minucioso, controle detalhado dos usuários. E controle de usuários permite tem uma palavrinha difícil, mas eu vou explicar para vocês, que é a história da telemetria. O que é telemetria? É você saber exatamente o que cada usuário, cada pessoa, cada funcionário aí do seu estabelecimento fez dentro do sistema. Você consegue saber se a pessoa deu desconto, você consegue saber se a pessoa moveu um item da mesa, você consegue saber se a pessoa cancelou um pedido, você consegue saber quem foi que lançou, porque às vezes a pessoa lançou errado, na correria, na confusão, chegou a pessoa na mesa e o consumidor falou assim, olha, não. Você consegue saber quem foi que lançou o pedido, porque pode ser que o garçom vem, traz o produto à mesa e o cliente fala assim, olha, eu não pedi isso não. E aí, como é que você faz? Você vai conseguir dentro do sistema, caso você tenha um controle rigoroso de usuários, você vai conseguir saber exatamente quem foi que lançou. Você consegue pedir para aquele garçom voltar à mesa para poder conversar com o cliente, tentar lembrar o que foi que aconteceu, mas na prática, você como gestor, como gerente dessa operação, como proprietário, você passa a ter a segurança de que tudo que acontece dentro da sua operação vai estar sendo minuciosamente vigiado e controlado pelo sistema da Yoke. Por exemplo, eu quero saber será que eu estou tendo alguma fraude? Será que eu estou tendo algum problema? Isso acontece, tá? Vou deixar um relato para vocês. Já vimos aqui muitas vezes uma certa frequência em cancelamento de itens que seriam pagos via Pix, porque o usuário percebeu que tinha essa possibilidade. Ele ia lá, quando percebia que o cliente ia pagar no Pix, ele cancelava a comanda, cancelava as mesas e pegava o Pix para a conta dele. Então aqui já percebe que há uma fragilidade tanto no controle de usuários como na ausência do Pix integrado. Vini, mas isso pode acontecer no dinheiro. Beleza, pode acontecer no dinheiro. O cliente ele paga no dinheiro e o funcionário ele embolsa o dinheiro. Qual que é a alavanca, qual que é a forma que você tem, qual que é a ferramenta que você tem para se proteger disso? Ter o controle de usuários, porque no final do dia você vai saber exatamente quem fez aquela ação, que horas e que dia o pedido foi cancelado e, por exemplo, com um simples sistema de monitoramento de câmeras, você consegue ser extremamente pontual para saber o que houve na sua operação. Então, nesse conteúdo, a gente falou sobre 4 tópicos, 4 coisas que eu sempre percebo, que eu sempre vejo acontecendo em restaurantes que já têm um nível de profissionalização na gestão, em restaurantes com alto giro e restaurantes com alto volume de faturamento. Logo, alto faturamento com boa gestão significa mais dinheiro no bolso do empresário e eu tenho certeza que é isso que você quer na sua operação também. Então, deixa um comentário aqui, me diga se você sentiu falta de alguma coisa e eu prometo que em breve a gente grava um outro conteúdo falando sobre coisas que parecem bobas, mas que sempre estão presentes em restaurantes de alta performance. Beijo, valeu!